Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 19 de junho de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 6 horas em ponto. Eu falo com vocês aqui da geladinha, não vou falar geladíssima, mas geladinha Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, que está neste momento com 16 graus, mas um céu lindo, limpinho. Deixa eu ver como é que vai ficar hoje por aqui, sempre dando para vocês essa informação, né? Máxima de 23. Como pode ser a mínima 19 se agora está 16? Eu não entendo essas... Eu acho que eles se confundem um pouco, né? Mas parece que chuva não vai ter, não. Só o friozinho delicioso. E eu amo frio. Me preocupo, né? Me preocupo tanto com o frio quanto aqui, tanto com o frio quanto o excesso de calor. As pessoas vão para os hospitais porque o calor é muito forte e Deus nos deu graça esse ano, dando um verão mais ameno, mas o frio tá geladinho, né? E a gente tem que se preocupar com os nossos irmãos que não têm um teto, por exemplo, né? Mas amém. Hoje é dia do quê, hein? Dia do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é controverso, né? Existem obras maravilhosas, existem coisas tenebrosas, mas acho que todo o cinema é assim, né? Acho que não é só o nosso, não. Mas existem obras lindas do nosso cinema nacional. Deixa eu dar bom dia aqui para minha família que já está chegando. Ainda está de noite, né? Nós ainda estamos aguardando o raiar de um novo dia. Mas já vieram aqui, ó. Já chegou a Artênia Sampaio, dizendo a paz querida, seja bem-vinda. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Quem mais já chegou também? Muita gente passa, espera um pouquinho, aí vê que o apóstolo não ora e vai embora, né? Mas é um momento de adoração, né? A gente fica louvando ao Senhor. Pastora Tati, lógico, querida, amiga, companheira, parceira, conselheira, meu orgulho, super amiga da minha vida, presente de Deus, Deus abençoe. Dizer a todos os que moram ao redor, próximos à cidade de Bauru, aí em Bauru nós temos a igreja Getsemane, Ministério Getsemane, onde a pastora Tati pastoreia, e é uma igreja que tem todo o nosso aval, para que você seja muito bem cuidado. Uma igreja linda, com pessoas lindas e cheias de amor. Espera aí que eu tô sendo invadido aqui pela minha gata. Bom dia, pastora linda. Elvira, meu amor, graça e paz, Deus abençoe. Me diga como é que você está. Minha saudade é imensa, nem cabe dentro de mim. Márcia, minha irmã querida, irmã amada lá do sul. Márcia, lembrei onde minha família mora. Pinhalzinho. É próximo aí? Me diga. A Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela Aline, Ricardo e Cláudia, Pedro e Helena, pela dupla dinâmica Heitor e Theo, pela mocinha cada dia mais linda Bia, sempre muito carinhosa pedindo pela minha vida e pelo nosso ministério. Amém. A Márcia diz que o nosso final de semana seja abençoado pelo Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira às 9h30 da noite. Quem permanecer acordado, e é claro que eu vou fazer todo o esforço para ficar acordado, assista ao jogo com o celular na mão,
no nosso grupo de WhatsApp para nós fazermos os nossos comentários, né? E darmos risada. O primeiro jogo foi muito gostoso. Vamos fazer de novo. Minha filhinha também aqui já está acordando. Eu não vou dizer que ela está acordada, porque eu duvido muito que ela ainda deve estar jogada na cama, mas se esforçando com toda a força da sua vida para conseguir ouvir esta oração. Bom dia, filha. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. A Márcia disse sim, trabalha em Pinhalzinho. Olha aí, tá vendo? O nome da empresa da família é BV. Bela Vista. Trabalha-se com com produção de queijos, laticínios, essas coisas assim. Você deve conhecer, acho que a cidade não deve ser tão grande, né? É bonito? Nunca fui. É uma parte da família mais distante, né? Já fomos muito próximos, mas hoje somos distantes. Sim, hoje tem jogo e vamos bagunçar bastante em nome de Jesus. Vamos dar risada. Amém. Tá muito frio. Talvez seja por isso que as pessoas me abandonaram hoje, né? 25 mil habitantes. Tá vendo? Talvez vocês até se conheçam. O nome da minha prima é Alessandra. O nome do marido dela eu esqueci. E tem o mesmo sobrenome que o meu. Não tem, né? Porque ela casou, aí mudou o nome. E a filha dela chama Samantha. São as minha prima, minhas duas primas, né? Mãe e filha. Nath, bom dia, graça e paz, irmã querida, Deus abençoe. Te dê um lindo dia em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Poucas pessoas hoje, hein? Eu te mando foto deles. Daqui a pouco, quando terminar, eu te envio para ver se você conhece. Vamos lá. Vamos começar. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos no livro de Lucas, terminando o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 20 hoje, tá? Eu estou lendo hoje na versão NVI, que é a nova versão internacional. Nira, bom dia, irmã querida, amada do Senhor, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Diz assim: certo dia, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos que lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos que João era um profeta. Por isso respondemos: não sabemos de onde era. Jesus então disse: tampouco eu direi com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e foi fazer uma viagem por longo tempo. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Os lavradores, porém, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro,
Mas eles o feriram e os expulsaram da vinha. Então o dono da vinha disse: que farei? Mandarei o meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Quando, porém, os lavradores viram o filho, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram fora da vinha e o mataram. O que lhes fará? O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado disso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair, esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam um meio de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espias que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espias lhes perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a astúcia deles, disse: mostrem-me um denário. De quem é esta imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva e gerar descendência para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então o segundo, o terceiro casaram-se com ela e, de igual modo, os 7 morreram sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casam nem se dão em casamento. Nem podem voltar a morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora, no relato da sarça, Moisés mesmo mostrou que os mortos ressuscitam quando ele chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. Assim ninguém ousava fazer-lhe mais perguntas. Então, Jesus lhes perguntou: como dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? Enquanto todo o povo o ouvia, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andarem com roupas especiais e amam as saudações nas praças, os assentos mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Capítulo 20 do livro de Lucas. Amém.
A gente vai orar agora e você pode, durante a oração, continuar colocando os seus pedidos de oração e também o nome das pessoas às quais você deseja que a gente ore. Queria só fazer um comentário. Normalmente, nós que servimos a Deus somos um pouco bocó, né? A própria palavra diz isso, que os filhos das trevas são muito mais astutos do que os filhos da luz. Porque normalmente, aquilo que nós não temos coragem de fazer, a gente tende a achar que os outros também não têm, né? Então, se você é uma pessoa de aliança, você sofre muito quando alguém quebra a aliança com você. Porque quando uma pessoa é de aliança, como é um Deus, nosso Deus é Deus de aliança, quando a gente faz aliança com alguém é para sempre. É para os dias bons e para os dias ruins. E quando alguém quebra essa aliança, porque a cabeça dela mudou, ou porque os seus gostos, como é que fala? Gostos, né? Mudaram, ela busca novos ares e esquece da aliança que foi feita. E normalmente deixa para trás um coração despedaçado. Seja por uma amizade, seja por uma sociedade, seja por um amor que você acreditou, depositou a sua vida. E aí você viu que foi só para você. Da mesma forma, a gente não consegue acreditar que pessoas se infiltrem na nossa vida só para especular. E aqui a palavra ela deixa muito claro que em Jesus os fariseus estavam em todas, porque eles vigiavam Jesus. Eles queriam pegar alguma palavra de Jesus errada, porque religioso é assim. Todo religioso a preocupação do religioso é a pureza e a impureza. Não é o amor. Ele quer saber se você peca, se você não peca. O quanto você peca e o quanto você não peca. Isso que é importante para o religioso. Mas para Cristo é o amor. Então eles não conseguiam pegar Jesus nas suas palavras, porque Jesus falava o que era verdade. Mas eles se apresentavam como eles mesmos, né? Como deve ser. Olha, eu sou seu inimigo e estou aqui te vigiando. Mas por outras vezes, a gente acabou de ler aqui, eles pegavam pessoas, fariseus, saduceus, que eram os inimigos de Jesus, os religiosos, que se faziam de convertidos e passavam a andar com Jesus para ver se pegava, no meio de ministrações, alguma coisa que Jesus havia dito. E isso acontece com a gente também. Existem muitas pessoas que a gente dá muito valor, que a gente deposita a nossa confiança, que conquistam a nossa confiança, porque vieram para isso, vieram preparados para conquistar a nossa confiança, e depois usam tudo aquilo que foi dito e o que foi descoberto pela intimidade, porque muitas vezes a gente leva as pessoas para dentro de casa, né? As pessoas sabem como é a nossa relação com os filhos, com o marido, com a esposa, sabe as coisas boas, as coisas não tão boas, e aí acabam levando para outras pessoas com o intuito de difamar e de te fazer o mal. Então nós precisamos hoje ser um pouco mais astuto e perceber, né, a maldade das pessoas. Cortar algumas pessoas, o acesso de algumas pessoas, não cortar pessoas da nossa vida, porque isso é coisa de covarde, né? Nós não temos medo de nada. Nós temos o Senhor, mas cortar o acesso é muito importante. Se Judas não tivesse todas as informações, Jesus não teria sido traído. Ele foi traído por alguém que estava no meio, mas que não fazia parte. Então cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, cuidado para quem você abre o seu coração, cuidado com quem você se aconselha, não é? Procure não se aconselhar com muitas pessoas. Ah, apóstolo, mas lá no Antigo Testamento a palavra de Deus diz que no conselho de muitos é que se vem a sabedoria. Mas não é em relação a isso que aquela palavra diz.
O que está no meu coração hoje para dizer para você é isso: cuidado. Eu tenho na minha vida 2 pessoas com quem eu me aconselho, 2 pessoas com quem eu abro o meu coração, abro a minha vida. Isso já fazem anos. Além de ter o meu pastor, né? O meu bispo. Um pastor que cuidou de mim muito tempo e que até hoje, por vontade própria, eu o coloquei como meu pastor. Então você, no dia da sua angústia, você tenha a pessoa ou as pouquíssimas pessoas com as quais você possa abrir o teu coração. Até para pedir oração. Até para você pedir oração. Cuidado para quem você pede oração. Não saia pedindo para todo mundo oração. Ou peça que orem para você, mas não diga exatamente o motivo pelo qual você quer a oração. Existem lobos no nosso meio. Jesus disse que seria assim. Jesus disse que no nosso meio existiriam lobos vestidos de cordeiro. Então cuidado, meu irmão. Cuidado, porque estamos no ano de Tiago, e Tiago diz que existe um órgão pequeno no corpo humano que o homem não consegue dominar, que é a língua. E que o homem não morre por aquilo que ele ingere, mas morre por aquilo que sai da sua boca. Cuidado, tá bom? Em nome de Jesus. Mari, querida, chegou atrasada, estava te esperando. Mentira. Estava conversando. Amém. Importante que você chegou. Vamos orar? Em nome de Jesus. Bom dia, Miriane. Graça e paz, irmã querida. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Sinta-se acolhida pelo Senhor. Ela pede oração pelo seu marido Marcos, pelos seus filhos e também pela sua mãe. Amém. Vamos orar. Já está diante do Senhor a sua família querida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, bendito seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, porque mais uma vez fomos eleitos pelo Senhor para fazer parte deste grupo, de um exército de oração, de atalaias, homens e mulheres, na verdade sempre mais mulheres do que homens, preparando, meu Deus, o início de um novo dia. Nós começamos a, neste momento, exato momento, ver a escuridão da noite ser tomada pela claridade de um novo dia. Isso acontece todos os dias. Há um momento da nossa vida de escuridão, mas há um momento em que tudo fica claro. E ninguém pode impedir que isso aconteça. A palavra de Deus diz que é agora, neste momento, em que está nascendo um novo dia, que as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida. É neste momento que há a cura. A palavra diz que a dor pode durar uma noite, mas ao amanhecer, neste momento, a alegria do Senhor prevalece sobre nós. Bendito seja o Senhor, que nos dá essa segurança, que nos dá essa certeza, que nos enche de amor. Louvado seja Deus. Receba, Pai. Receba essa sexta-feira em consagração ao Senhor, os primeiros minutos. O nosso primeiro fôlego de vida desta manhã, deste novo dia, seja seu. Seja para o Senhor. Que o nosso coração, a nossa mente, esteja totalmente voltada para Ti nesse momento. É o que nos importa. Nos importa começar este dia na Sua presença e termos certeza, Pai, de que se consagrarmos ao Senhor o primeiro, o segredo da primícia, todo o resto será cuidado pelo Senhor. Então nós cuidamos de colocar às Tuas mãos, meu Deus,
os primeiros minutos deste dia, para que os demais minutos e horas deste dia sejam todos eles guardados e preparados pelo Senhor. Não somos nós quem escolhemos o Senhor, é o Senhor quem nos escolhe. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E como fazemos todas as manhãs, antes de orar por nós, Pai, nós vamos colocar em prática a nossa verdadeira religião, que é amar o próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. Cuidar das viúvas e dos órfãos. Antes de orar por nós e pelos nossos, nós te pedimos, meu Deus, pelos nossos irmãos que estão passando por necessidade, por pessoas que passaram esta noite na rua, em albergues, felizes aqueles que ainda conseguiram um albergue, irmãos semelhantes, servos seus, pessoas que um dia te serviram no altar e que hoje estão morando embaixo de uma ponte, dormindo em calçadas, praças, na praia. Pai, nós gostaríamos de poder fazer, mas nós não podemos. Quem pode e deveria fazer não faz. Embora o mundo coloque a culpa no Senhor. E digam para nós que representamos o Senhor na terra, porque Deus permite. Não, Deus não permite. Deus continua dando fruto à terra. A terra continua sendo próspera. Mas os homens, na sua maldade, os homens, na sua ganância, cercaram a terra, tomaram posse da terra, colocaram preço no fruto. Existem pessoas com muito, enquanto outros não têm absolutamente nada. Pagarão um preço. Serão cobrados um dia. Todos nós teremos que dar conta daquilo que Deus nos deu e daquilo que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu. Existem muitas pessoas que pagarão o preço pela miséria, pela fome, por crianças que hoje acordaram sem ter o leite para tomar. Pessoas que nem sabem o número de carros que têm, não sabem o número de casas que têm. A gente assiste a Copa do Mundo, são dezenas e milhares de pessoas ricas que o que pagam num ingresso para assistir um jogo pagaria o aluguel de muitas famílias. Mas o egoísmo, o egocentrismo, a ganância deste mundo faz com que a miséria seja tão grande e nós pouco podemos fazer. Então buscamos o Senhor que pode todas as coisas. Olha, Pai, toca o coração de pessoas para que façam a diferença. Existem servos seus que têm condição. Toca o coração. Mais importante do que ter o celular do último tipo é ajudar um irmão a matar a fome. É ajudar um irmão a não passar frio, é ajudar uma família a dar o leite para suas crianças. Mais importante do que ter um carro do último tipo, zero, é fazer a tua vontade para um dos seus pequeninos. Muitas pessoas são tidas como abençoadas porque têm muitos bens. Bendito é quem sabe compartilhar. Bendito é quem sabe dividir. Na oração de João Batista, ele disse: aquele que tiver 2 túnicas, doe uma. Doe uma. Não há problema algum em você ser rico. O problema está na sua ganância, na cegueira que a riqueza coloca no teu coração, que coloca culpa. Que Deus tenha misericórdia. Que o Senhor cuide dos nossos irmãos. Que hoje nós, Pai, cada um de nós que estamos aqui em número bem reduzido nessa sexta-feira, possamos ser a resposta de oração para muitas pessoas que oraram hoje. Que possamos ser nós que matamos a fome de alguém. Que possamos ser nós que entreguem um agasalho, uma roupa velha
que seja um cobertor, que sejamos nós hoje o poder de Deus na terra. E que tudo que você fizer, você deixe claro para as pessoas, em nome de Jesus. Faça para a glória de Deus e não para a sua glória, não para a sua honra. Todo bem que você fizer, faça no nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja você hoje a resposta de oração de muita gente. Senhor, nós declaramos nesta manhã de sexta-feira Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outro, que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente a Jesus Cristo entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. Bendito é o Senhor. Bendito é o Deus Pai Todo-Poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou de tal forma que não poupou nem mesmo seu Filho por amor a nós. Antes o entregou e juntamente com ele nos deu todas as coisas. O nosso envio, as últimas palavras do Senhor antes de subir aos céus, é ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós então, meu Deus, nesse trabalho de missões, e para a honra e glória do Teu nome, esta oração chegará em várias nações. Nós pregamos às nações, meu Deus, para que eles saibam que o Senhor amou a humanidade, não uma religião. Não foi um grupo de pessoas, não foram os bons, não foram os perfeitos, não foram os curados, não foram os puros, foi toda a humanidade. E todo aquele que nele crer será salvo. Esteja você me ouvindo de onde você estiver. Talvez você esteja se sentindo hoje sozinho, abandonado. Você precisa saber o quanto você é amado. Você precisa saber que existe um Deus que te ama. E Ele é poderoso para te dar uma família, novos amigos, uma nova vida. Ele é capaz de fazer as coisas velhas da sua vida se passarem e você viver coisas novas. Ainda que ninguém te dê valor, ainda que você seja o patinho feio, ainda que você seja o improvável, Deus não te abandonará. Foi por você que Ele morreu na cruz. Ele sofreu a sua dor, morreu a sua morte, pagou o preço dos teus pecados, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Você tem esse direito, você tem esse poder de ser chamado filho de Deus, de se tornar herdeiro e co-herdeiro do reino de Deus, através do sacrifício de Cristo, através da fé. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e nos disse que nós ressuscitaremos também. Teremos novos céus e nova terra. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Seremos iluminados e governados pela glória do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor nessa sexta-feira. E te pedimos, Pai amado, Deus querido, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Perdoa, Pai, os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos e também os nossos inimigos. Que o Senhor tire de sobre nós nessa sexta-feira o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilite, Pai, a viver a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente.
Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno, de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida, e nos dê vida em abundância. Paizinho, no nome de Jesus, eu te peço nesta manhã de sexta-feira, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado. Faz a tua obra de milagres. Paizinho, eu apresento diante do Senhor o meu irmão Paulo Azevedo, que entra para orar conosco neste momento de oração. Apresento ao Senhor a minha irmã Alcione. Apresento ao Senhor, Pai, a minha irmã Yara Giselda. Em nome de Jesus, ela pede oração para o seu gestor. Diz que ele anda muito nervoso, sem paciência, que o Senhor coloque o espírito, meu Deus, de autocontrole em nome de Jesus. Pai, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Às vezes nós não sabemos o quanto nós somos ricos e privilegiados. Quantas pessoas gostariam de estar neste momento em um grupo de oração, sendo igreja, estar na tua presença. Mas o dia para elas é diferente daquele que o Senhor preparou para nós. Existem dezenas, centenas, milhares de irmãos espalhados pelo mundo que estão agora se despedindo de entes queridos. Se despedindo pela última vez, Pai, nesta terra, de pais, mães, avós. Ainda que nós saibamos que existe um dia certo para a gente nascer, existe um dia exato em que nós voltaremos para a sua presença, ainda assim este dia parece sempre nos pegar de surpresa. Parece que nunca estaremos preparados e a verdade é que nunca estaremos mesmo. Não há palavras que a gente possa dar, meu Deus, nesta hora para ninguém. Nenhuma palavra ajuda. Só estar do lado, fazer o que a sua palavra diz, chorar com os que choram e rir com os que riem. Nós podemos pedir ao teu Espírito, meu Deus, que console. Pedir ao teu Espírito, Pai, que se derrame sobre estas vidas. Porque muitas vezes quando perdemos alguém, junto com aquela pessoa vai toda a nossa motivação de vida, nosso sentido. Algumas pessoas são tomadas pela revolta. É difícil, Pai. Ajuda. Dá força nesta manhã, neste dia. Aonde houver um servo seu, meu Deus, sofrendo pela perda de alguém que foi recolhido pelo Senhor, abençoa. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Existem outras pessoas, Pai, que também não podem estar orando porque estão doentes, porque estão em hospitais, porque sofreram acidentes, porque foram vítimas de violência. De tudo isso o Senhor nos livrou, de tudo isso o Senhor nos guardou. Bendito seja o Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que tudo isso é fruto da nossa entrega, da nossa devoção, em todos os dias entregar ao Senhor o nosso dia. Por isso vivemos livramentos, mas ainda assim a sua palavra diz, o próprio Senhor Jesus nos disse, no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu todas elas. E basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor não nos dará problemas maiores do que aquele que nós podemos suportar. E quando Deus permitir o problema, quando Deus permitir a luta,
A promessa dele é que juntamente com a luta já virá o livramento. As suas lutas não são mais suas, as suas batalhas não pertencem mais a você. A sua vida agora é do Senhor. Tudo que diz respeito a você, diz respeito ao Senhor. Descanse em Deus. Olha, Pai, por esses nossos irmãos. Dá força. Em nome de Jesus. Nós queremos clamar nesta manhã também, meu Deus, agora sim. A partir deste momento, apresentar as nossas vidas em oração. Apresentar ao Senhor a Yara Giselda, que chega neste momento, a Gessilda Ribeiro, para orar conosco, Pai, neste momento, nesta manhã, em nome de Jesus. Nós, neste momento, passamos a orar por nós, pela nossa casa e pela nossa família. Clamamos em primeiro lugar ao Deus que chamamos por Jeová Rafá, o Deus da cura. Um Deus que tem um poder muito superior, que vai muito além de onde pode ir a nossa medicina, a nossa ciência, a nossa indústria farmacêutica e até a sabedoria e a habilidade dos nossos médicos. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, os nossos irmãos que estão hoje internados, que estão em UTIs, que passarão por cirurgias. Eu te peço, dá sabedoria aos médicos, guia a mão do cirurgião, cura os teus filhos, meu Deus, abençoa os medicamentos tomados, os tratamentos, para que levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família no nome de Jesus. Tira, meu Deus, do corpo dos teus filhos hoje, dos nossos corpos, toda dor. Tira, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que tem incomodado no dia a dia. Nós apresentamos ao Senhor o nosso corpo, Pai, templo do Teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, nos examina, Pai. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena. Vê se há em nós, meu Deus, uma inflamação, uma infecção. Cura, Pai. Limpa os nossos corpos, porque é o templo do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, por cada remédio que os Teus filhos tomam diariamente. Eu sei, meu Deus, que muitas áreas religiosas condenam, demonizam o uso de remédios, mas eu quero glorificar o Seu nome, porque o Senhor nos deu a ciência, porque o Senhor nos deu os remédios, porque o Senhor nos deu uma nova condição de vida que antigamente não existia. Então, meu Deus, que os Teus filhos, todos que estão aqui, que tomam remédios diariamente, e que talvez tomarão para o resto da vida, porque o Senhor deu a ciência ao homem, porque se não tomassem esses remédios, não viveriam. Bendito seja o Senhor. Aos seus filhos que tomam remédio de pressão, remédios para diabetes, remédios para o coração, remédios de colesterol, remédios para os ossos, seja lá, meu Deus, qual o remédio que os teus filhos tomam, antidepressivos, que façam o efeito necessário. Que a tua bênção esteja sobre cada comprimido, sobre cada xarope, sobre cada remédio, sobre cada vacina, que faça o efeito perfeito que os seus filhos precisam, que nós precisamos, Pai, para ter um nosso dia a dia normal, funcional, possamos render, meu Deus, com o nosso corpo aquilo que é necessário. Nós vivemos num mundo totalmente contaminado, Senhor. Não é por causa do pecado que nós tomamos remédios. É porque o mundo está contaminado, é porque o ar está envenenado, a água envenenada, a comida envenenada. Porque nós só vivemos pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Há um livramento diário sobre as nossas vidas que nós não conseguimos enxergar, por isso nos esquecemos de agradecer. Existem enfermidades ao nosso redor que nós não fazemos ideia do número de enfermidades, de vírus, bactérias,
que rondam o nosso dia a dia, o dia a dia dos nossos amados, mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Obrigado, Pai. Nós sabemos que só chegamos até aqui porque o Senhor é por nós. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra a nossa vida, Israel que o diga, diz a palavra, já teríamos sido reduzidos a nada. Em nome de Jesus. Pai, olha pelo emocional dos teus filhos. Olha por aqueles que estão, meu Deus, ansiosos, por aqueles que estão depressivos, pelos que estão tomados pelo pânico. Meu Deus, tudo isso é fruto do sistema em que o mundo vive. As pessoas foram escravizadas e não perceberam. Desde que nasceram, as pessoas foram ensinadas a viver de uma forma escravatória. E todo escravo, num determinado momento, a mente não suporta a pressão, a injustiça, a falta de reconhecimento. Você trabalha e não há resultado. As coisas não mudam, aparentemente até pioram, porque esse é o sistema do mundo. Esse é o resultado da correria do dinheiro. O dinheiro é assim, ele vem e vai embora. E todos os meses, termina mês, começa mês, e você está sempre na mesma rotina, desesperado para ter dinheiro. O dinheiro passou a ser o seu dono, o seu Deus. Você não chora porque não tem Deus ou porque não sente a presença de Deus, mas o seu humor muda completamente se a sua conta bancária não tiver dinheiro. Você não vai todos os dias, você não participa de um grupo de oração, você não vai servir a Deus todos os dias, mas você corre atrás do dinheiro todos os dias, porque isso lhe foi imposto pelo sistema. E você vai pagando com a sua saúde, e a gente vê uma sociedade totalmente doente, mentalmente, emocionalmente. Pessoas que se matam por nada, casais que se juravam um amor eterno, que se matam, um feminicídio neste país que é um dos piores do mundo, por causa de uma situação, meu Deus, por causa de um sistema que Satanás entregou ao mundo, e que há necessidade de que se abra os olhos, de que se livre disso. E a única forma de se livrar, meu Deus, e receber a cura é entregar a vida ao Senhor, andar na contramão do mundo, ser questionado pelos outros. Existe uma irmã nossa que tem um comércio e trabalha de domingo a domingo, e de tanto eu encher a paciência, eles resolveram tirar um dia da semana para descansar, um dia da semana para descansar. E tomaram uma bronca de uma pessoa, de um senhor que foi até lá, a pessoa estava me relatando, e disse: como vocês não abrem nesse dia, tão ricos? A minha vida inteira eu trabalhei de domingo a domingo. Quer dizer, a pessoa exige que você seja escravo como ela foi. As pessoas não aceitam que você quebre o sistema, que você se entregue ao Senhor. E Deus quer mostrar para você que Ele te sustenta todos os dias, mas o teu medo é maior. Acontece, meu irmão, que você não vai ser forte todo dia. Acontece que você não vai ser forte a vida inteira. É claro que vai ter uma hora que você vai ficar ansioso. É claro que vai ter uma hora que você vai se sentir pressionado, vai ter medo. É muita competitividade, é muito pouco amor, é muito pouca ajuda e muita gente contra. Entrega ainda os teus caminhos ao Senhor, dá tempo. Eu sei que dá medo, mas, meu irmão, perceba como está a sua vida. Você precisa vencer o medo. O medo é a ausência da fé. Aquela menina que morreu no final de semana entregou a sua vida na mão de pessoas que ela nunca havia visto na vida e pagou por isso. Uma pessoa vai fazer uma viagem de ônibus de muitas horas e descansa, dorme,
Porque confia num motorista que nunca viu na vida. Uma pessoa sobe em um avião e viaja horas e horas, às vezes dias, confiando numa máquina e num piloto que ela nunca viu. Mas no momento de entregar a sua vida para o Deus que ela conhece, ela fica temerosa. Entenda como está a sua fé. Nessas palavras que eu estou te dizendo, meu irmão, é para a tua cura, é para a tua libertação. Você precisa fazer menos pelo mundo e mais por você, pela tua família e por Deus. Você vai começar a ver valor naquilo que não tem valor, naquilo que o dinheiro não pode comprar. Em nome de Jesus, Deus quer cuidar de você. Pai, eu apresento diante do Senhor a Rosemary Dias Nunes de Moraes, pedido do nosso irmão Paulo Azevedo, a Vanusa, minha irmã querida, apresento ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Pai de amor, nós clamamos ao Deus chamado Jeová Jireh, o Deus que há milhares de anos vem suprindo a necessidade dos teus filhos. Jesus, quando esteve no nosso meio, Ele nos ensinou que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. O Senhor nos ensinou a não nos preocuparmos com o que comer, beber ou vestir. Porque Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Deus sabe que nós precisamos de tudo isso e Ele há de suprir as tuas necessidades, mas você precisa deixar. Você precisa crer, você precisa se entregar. O Senhor nos disse: não confie no homem. Maldito é o homem que confia no outro homem. Não confie no dinheiro, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Não ajunte tesouros na terra, onde o ladrão pode roubar ou a ferrugem corroer, mas junte tesouro nos céus. E o Senhor nos diz o segredo, a chave de tudo isso. Busque ao Senhor e ao seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Entrega a sua vida definitivamente para o Senhor. Não adianta você dizer que você entregou a sua vida para Jesus e continuar vivendo uma vida como o mundo vive. Você precisa ser um diferencial. Você precisa ser aquele que as pessoas olhem e digam assim: como ele consegue sendo diferente? Como ele consegue fazendo as coisas completamente diferente do que o mundo faz? É isso que Deus espera de você, que você seja diferente. Deus quer colocar coisas boas, grandes na tua mão, mas talvez você não esteja preparado, você vai ser só mais um. Por isso nós não nos reunimos para clamar: Senhor, nos enriqueça. Nós sabemos que a maioria de nós não está pronto para enriquecer. Nos encheríamos de soberba, nos encheríamos de arrogância, deixaríamos Deus de lado, nos deixaríamos tomar pelos prazeres da carne, por aquilo que o dinheiro pode comprar, e dificilmente voltaríamos aos caminhos do Senhor. Você não consegue se alegrar com aquilo que você tem, a sua vida é lamentar aquilo que você não tem. Deus te fez rico. Quando você sair de casa hoje, olhe e perceba quantas pessoas dariam tudo para ter a vida que você tem. Quantas pessoas dariam tudo para trocar os problemas dela com os seus. Porque Deus tem cuidado de você. O Senhor te supre, o Senhor há de suprir as tuas necessidades, tão somente creia. Eu abençoo nesta manhã, Pai. Peço a tua bênção sobre a nossa vida profissional, a nossa vida financeira. Que o Senhor não permita que a sua igreja seja envergonhada. Que o Senhor nos dê dignidade de vida, que nós não devamos nada a ninguém a não ser o nosso amor. Que o Senhor nos proteja da maldade, meu Deus, do mundo, dos lobos em peles de cordeiro. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos professores,
os nossos irmãos e irmãs que trabalham, Senhor, na área da saúde, os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da segurança pública. Peço a tua bênção, meu Deus, para os nossos irmãos que trabalham na justiça. Peço a tua bênção sobre os nossos irmãos que trabalham no comércio. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os profissionais liberais, autônomos. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal. Os nossos irmãos e irmãs que são empresários, irmãos e irmãs que trabalham no campo. Que essa sexta-feira, meu Deus, seja uma sexta-feira de céus abertos. Seja uma sexta-feira de suprimento. Que os teus filhos possam ver a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Em nome de Jesus. Coloca o pão na nossa mesa neste dia, Pai. Nós sabemos que é sempre o Senhor quem põe. A honra e a glória é sua. Sempre sua, Pai. Clamamos ao Deus chamado Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos: a nossa casa pertence a Jesus Cristo. A autoridade máxima do nosso lar é o Senhor. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor. A palavra final na nossa casa é Deus quem dá. Por isso, meu Deus, nós nos comprometemos em levar uma vida cristã. Independente da religião que eu escolhi para a minha vida, eu me comprometo contigo a levar uma vida cristã, a ter um testemunho de vida, a ser diferente do mundo, a me orgulhar em levar este rótulo de cristão, fazer da educação dos meus filhos, Pai, uma referência cristã, fazer dos nossos relacionamentos amorosos, namoro, noivado, casamento, uma referência cristã. Fazer da nossa vida profissional uma referência cristã. Que tudo que nós fizermos seja para a glória do Teu nome. Que a nossa vida pregue o Evangelho sem que nós tenhamos que abrir a nossa boca. Em nome de Jesus, Pai. Cuida da nossa casa, da nossa família. Entra neste lar, meu Deus, agora e tira a gritaria, a confusão, a falta de entendimento, o espírito de adultério, a violência, o vício, esse desejo de separação, Pai, essa ladainha de que o amor esfriou, de que o amor acabou, isso é mentira do diabo, do inferno. Amor não acaba. As pessoas são seduzidas, é diferente. Abençoa esses lares, Pai, traz de volta aquele que se foi, tira o espírito de loucura, tira a sedução, meu Deus, tira as escamas dos olhos. Faz, meu Deus, valorizar a família. Não há nada mais importante do que a família, Pai. Ainda há tempo. Ainda há tempo, meu Deus, de criar consciência. Ainda há tempo, meu Deus, de se arrepender. Vai chegar um tempo que não tem mais tempo. Que a tua maravilhosa luz invada os lares, Pai, e dissipe todas as trevas. Que o Senhor tire, meu Deus, toda obra de feitiçaria, toda maldição, toda obra de macumbaria feita contra as casas dos teus filhos, para que não haja prosperidade, para que haja separação, para que as coisas não deem certo. Governa esta casa. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, nessa sexta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leve em paz e em segurança para a escolinha. Abençoa todos os que estiverem ao seu redor neste dia, Pai. Professores, tutores, os coleguinhas da escola. Abençoa na terapia. Abençoa sua mãe. Pai, eu chamo os meus irmãos aqui para concordarem comigo nesta oração, para que o Senhor abençoe o meu filho com o desenvolvimento neurológico necessário, que o Senhor ensine o meu filho a falar, que o Senhor libere a fala do meu filho. Peço, Paizinho, que o Senhor trabalhe na saudade no meu coração e no coraçãozinho dele.
O Senhor sabe todas as coisas e o seu tempo é perfeito. A dor é grande, a saudade é grande. Mas eu sei, meu Deus, que há um propósito para todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem um plano para tudo isso. Cuida do meu filho, Pai. Como o Senhor cuidou de Ismael para Abraão na sua ausência. Cuida do meu filho na minha ausência. Já são 20 dias sem vê-lo. Meu coração chora todo dia. Me dá força, Senhor. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal. Que o Senhor repreenda todo espírito maligno. Que o Senhor repreenda, meu Deus, toda maldade, toda mentira. Que o Senhor repreenda toda obra do mal na vida da Valéria, da sua casa e da sua família. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre do mal e dê saúde a minha filhinha Bruna. Leva, meu Deus, em paz, em segurança para o trabalho, para a faculdade. Dá um dia de felicidade, um dia de honra. Traz, meu Deus, a minha filha de volta para casa em paz, em segurança, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Dá saúde à minha filha, Pai. Cuida da minha princesa em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Márcia, sua casa e toda a sua família. A Artênia, sua casa e toda a sua família. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal, dê saúde a Nira, sua casa e toda a sua família. A Elvira, sua casa e toda a sua família. A Alcione, a sua casa e a sua família. A Natália, sua casa e toda a sua família. A Gessilda, sua casa e toda a sua família. A pastora Tati, a sua casa e toda a sua família. A Miriane, a sua casa e toda a sua família. A Yara Giselda, a sua casa e toda a sua família. A Grazi Calisto, a sua casa e toda a sua família. A Marisa, a sua casa e toda a sua família. O Paulo Azevedo, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre nós. A Sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à Sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais. Declaro e profetizo sobre esta sexta-feira. Uma sexta-feira de paz. Uma sexta-feira de amor. Uma sexta-feira de boas notícias. Uma sexta-feira de vitória. Uma sexta-feira de respostas ao seu coração. Uma sexta-feira em que todos os problemas que você tem na justiça andarão. Todos os processos parados andarão, fluirão. O Senhor vai tirar da inércia, vai tirar da paralisação. Pessoas que estão aqui com processos paralisados há tempos. Deus coloca para andar neste dia, nessa sexta-feira. Em nome de Jesus você receberá notícias de que o teu processo andou. Está encaminhado. A sua vitória está encaminhada. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro e profetizo uma sexta-feira de saúde, de cura, de alívio de dor. Eu declaro uma sexta-feira em que você se encha de fé, em que você olhe para os lados e você veja, porque o inimigo quer que você se ache a pessoa mais machucada do mundo. O inimigo quer que você ache que você é a pessoa mais abandonada do mundo. Eu quero que hoje você preste atenção ao seu lado. E você vai ver pessoas com problemas muito maiores do que o seu. Não, eu não quero minimizar a tua dor de forma alguma. Eu só quero que você saiba que muitas vezes nós pagamos o preço da nossa insistência no erro. Nós pagamos um preço por tomarmos decisões sem consultar a Deus. E que algumas separações, algumas coisas que nos são tiradas, são livramentos.
livramento de uma vida mentirosa. Você precisa saber. Você precisa olhar para o lado hoje e entender que, embora esteja doendo, na maioria das vezes não é o plano de Deus. Foi você quem tomou uma decisão errada. Nós pregamos a semana passada sobre o jugo desigual. Talvez você tenha escolhido a pessoa errada. Talvez só você tenha amado. Às vezes, é melhor deixar de lado quem você ama e estar perto de quem ama você. Não se humilhe. Não corra atrás. Em nome de Jesus Cristo, tenha dignidade, amor próprio. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Você precisa parar para analisar a sua vida. Você não tem tido tempo de parar e analisar a sua vida. Ontem eu sumi, porque eu tenho essa obrigação com vocês, eu tenho essa obrigação com quem anda comigo. Ontem eu desliguei tudo. Minha filha não dormiu em casa, eu desliguei tudo e eu falei, hoje eu vou mergulhar em mim. Vou mergulhar na minha cura, vou mergulhar na vontade de Deus, na palavra do Senhor, ou vou mergulhar no Senhor para entender aonde eu estou, por que eu estou. E eu fiquei o dia inteiro off, aí a primeira notícia, depois eu abri o WhatsApp hoje de manhã, e as pessoas estavam perguntando onde você está, está tudo bem? Está tudo bem. Mas faz parte da minha caminhada essa imersão em mim mesmo, para me encontrar com Deus, para poder trazer uma palavra para você. E eu preciso te dizer isso. Você pode estar sofrendo por algo que não é para sofrer. Para saber isso, nenhum homem vai te revelar. Você precisa saber como é que as coisas começaram. Você precisa saber se era de Deus ou não era de Deus. Ninguém pode dizer isso na sua vida, só você. Você precisa de um tempo para você. A sua vida é tão corrida que você não consegue nem almoçar direito. Como é que você vai pensar na sua vida? Tire um tempo para você. Deus te diz nesta manhã, pare um tempo, tire algumas horas para que você medite sobre a sua vida, suas escolhas e o seu choro. Encontre Deus. Eu declaro e profetizo ainda, nessa sexta-feira, a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Eu declaro e profetizo na tua vida que nenhum agente do inferno conseguirá tirar a sua paz. Pessoas que estavam preparadas hoje para te enviar más notícias, pessoas que estavam preparadas para serem mal educadas com você, agressivas, para estragar o seu dia, para tirar a sua motivação, para fazer com que você tenha um dia de mágoas, está repreendido no nome de Jesus. Porque você resolveu consagrar o teu dia ao Senhor. Deus vai te livrar do mal. Deus vai te livrar das más notícias. Muito pelo contrário, ainda hoje, você terá muitos motivos para glorificar o nome do teu Deus. Acredite nisso. Ainda hoje você vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Bendito aqueles que te abençoarem. Maldito todos aqueles que te amaldiçoarem. Esta é a bênção de Abraão. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diga eu creio. Diga eu recebo. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus.
O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Olha, hoje, às 8 horas da noite, eu espero você lá no YouTube, tá? Na nossa... Deixa eu colocar aqui, ó. No nosso devocional. youtube.com/ministériojz, às 8 horas da noite, tá? O devocional é muito bacana, você vai gostar, eu tenho certeza. Nos visite. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, manda uma mensagem pro apóstolo, ó. Mandei o meu WhatsApp aí, manda uma mensagem para mim, eu te coloco no nosso grupo para você receber os links toda vez que nós entrarmos em live, tá bom? Para que você participe conosco dessa caminhada, dessa busca ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso, né? O que mais? Quando você se lembrar de mim durante esse dia, se você se lembrar de mim, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. A sua vitória é minha vitória, a sua conquista é minha conquista, a sua felicidade é a minha felicidade e a sua prosperidade é a minha prosperidade. Amém? Em nome de Jesus. Se você ainda não me segue aqui no TikTok, me siga, por favor, para toda vez que eu entrar em live você ser notificado. Será que eu coloquei o telefone certo? Acho que pus. Entra no nosso grupo de WhatsApp, que ele é uma bênção. Não é aquele grupo que fica o dia inteiro tocando, não. De vez em quando a gente usa, na verdade, mais para dar bom dia. Se acontecer alguma coisa, a gente pedir oração. Para brincar bastante. E é isso. Se você quiser, você entra. Eu te coloco. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui. Tchau.